Provavelmente, não foi o próprio Aristóteles quem nomeou seu tratado ético mais importante com o título Ética Nicômaco, ou, como com frequência este mesmo tratado é chamado, Ética Nicomaqueia. Richard Kraut, um dos estudiosos mais renomados da ética aristotélica, comenta o seguinte: não é o caso que o próprio Aristóteles tenha dado o nome Nicomaqueia a esse tratado ético. Nicômaco foi o nome de seu pai e de seu filho. Talvez seu filho tenha algo a ver com a organização do tratado que foi assim nomeado posteriormente, mas isso não passa de especulação. Quando Aristóteles se refere, nos escritos políticos que foram reunidos para formar a política, às considerações já feitas sobre assuntos éticos, ele chama aqueles escritos de ta etika, os escritos que têm a ver com o caráter, ethos. Fecha citação. A Ética Nicômaco não é o único escrito de Aristóteles sobre filosofia moral. Aristóteles compôs outras duas obras sobre o mesmo assunto, a Ética Eudemo e a Magna Moralia. Mas, sem dúvida, é na Ética Nicômaco onde Aristóteles desenvolve de maneira mais elaborada as principais categorias de sua ética. Aristóteles nasceu em um belo balneário situado no que hoje é o norte da Grécia, mas que na época era o sul da Macedônia. O balneário se chama Estagira e, por isso, é comum a referência a Aristóteles como o Estagirita. Aos 17 anos, Aristóteles se mudou para Atenas para estudar filosofia com Platão em sua academia, e lá acompanhou os ensinamentos de seu mestre por cerca de 20 anos. Com a morte de Platão, em 347 a.C., Aristóteles começou uma peregrinação pela Ásia Menor e pela ilha de Lesbos. 4 anos depois, ele voltou à sua Macedônia natal, incumbido de uma tarefa imensa: ser tutor de Alexandre, o filho do então rei da Macedônia, Filipe II, e que mais tarde será conhecido como Alexandre o Grande, ou ainda Alexandre Magno. Neste momento, os macedônios já subjugavam os gregos. Embora a independência de Atenas só tenha sido formalmente limitada em 338 a.C., ao perder a Batalha de Queroneia, ao menos desde 355 a.C., Atenas está sob domínio tácito dos macedônios, o vizinho cada vez mais poderoso. Aristóteles, portanto, foi nada menos do que o tutor do homem que, logo mais, dominará não apenas Atenas, mas boa parte do mundo então conhecido pelos gregos. Quando Alexandre sucede o pai, em 336, Aristóteles retorna a Atenas e funda sua própria escola, conhecida como o Liceu. Aristóteles fica em Atenas entre 335 e 322, e é neste curto intervalo de tempo que ele compõe a grande maior parte de sua vastíssima obra. Aristóteles costumava lecionar os seus cursos caminhando com os estudantes mais avançados em seu entorno e com os iniciantes um pouco mais distantes. Por isso, a escola aristotélica é chamada de peripatética, por causa do termo grego que significa itinerante, ambulante. A Ética Nicômaco provavelmente foi um dos cursos que Aristóteles ministrou aos seus discípulos durante estas caminhadas. Os discípulos tomavam notas dos ensinamentos de Aristóteles, que trabalhava a partir destas notas para chegar a algo como uma redação final do tratado. A Ética Nicômaco pode ser datada, portanto, como pertencente ao período do Liceu, em que Aristóteles ensina em Atenas, já perto do fim de sua vida. Com o assassinato de Alexandre, em 322, Aristóteles vê a sua sorte mudar. Muita gente não gostava de Alexandre em Atenas, e Aristóteles era visto como seu protegido. Receoso de sofrer algum processo, Aristóteles abandona a cidade, mudando-se para Calcis, onde falece no ano seguinte, em 321 a.C. A Ética Nicômaco é composta por 10 livros. Livros, aqui,
correspondem ao que chamamos hoje de capítulos, pois cada um deles tem cerca de 20 páginas. Antes de passar ao exame do primeiro livro, cabe aqui traçar uma espécie de breve sumário da obra. O primeiro livro começa com uma rápida introdução ao estudo da ética, indicando seus objetivos e o método que será apropriado para sua investigação, para então elencar e analisar as distintas concepções de felicidade. O segundo livro está dedicado ao trabalho de fornecer uma definição da virtude moral e elaborar uma teoria da mediania, isto é, de que a virtude consiste numa justa medida entre dois excessos. O terceiro livro principia com um estudo do que é voluntário e involuntário e da extensão de nossas deliberações, e finda com o começo do Tratado das Virtudes. Isto é, no terceiro livro, Aristóteles apresenta a virtude da coragem e a da temperança. No quarto, ele segue esta mesma exposição, mas agora se ocupa da generosidade, da magnificência, da magnanimidade, da tolerância, da polidez, da veracidade e do pudor. No quinto, o estagirita se ocupa com uma virtude especial, a justiça. Para Aristóteles, as virtudes ou são morais ou são intelectuais. As virtudes recém-mencionadas são todas morais. O sexto livro será um exame de uma virtude intelectual que trata da prática, a saber, a sabedoria prática ou prudência. No sétimo livro, ele analisa alguns defeitos morais, a acrasia, uma espécie de fraqueza da vontade, de incapacidade de agir de acordo com o que se considera o certo a ser feito, a intemperança, uma espécie de descomedimento, de falta de moderação, e a bestialidade. No final deste exame, Aristóteles apresenta algumas considerações sobre o prazer. Os livros 8 e 9 da Ética Nicômaco tratam da amizade. O derradeiro livro se ocupa novamente com considerações sobre o prazer, além de fazer observações sobre a vida política e a vida contemplativa, e oferecer algumas indicações sobre outra virtude intelectual, a sabedoria. No arquivo em PDF que acompanha esta aula, vocês encontrarão uma tabela com este sumário. Em nosso curso, vamos privilegiar o livro primeiro, em especial a discussão sobre felicidade, o livro segundo, sobre as virtudes morais e a teoria da mediania, o livro quinto, sobre a justiça, e o sexto, sobre a prudência. Mas vamos também fazer um panorama sobre as partes que não poderemos investigar de forma minuciosa. Hoje, além dessa pequena introdução à obra que ocupou nossa primeira parte da aula, vamos analisar algumas partes do primeiro livro. A discussão sobre o sumo bem será tratada a partir de agora, ao passo que a análise das opiniões sobre o que é felicidade será assunto da sessão derradeira deste nosso encontro. Aristóteles começa o primeiro livro afirmando que toda investigação, toda arte, toda escolha e toda ação visam a um bem. Este bem pode tanto ser uma atividade quanto um produto distinto desta atividade. Há múltiplos bens, e estes bens nada mais são do que as finalidades que estão sendo perseguidas. Um sapateiro produz sapatos. Ele pratica a arte da sapataria, e esta arte visa um bem, um fim, que é produzir sapatos. O fim desta atividade é um produto distinto dela própria, isto é, não se faz sapatos por causa do prazer decorrente desta atividade, mas sim porque se quer algo, no caso, sapatos. Um microbiologista investiga vírus. Esta investigação visa um bem, conhecer o funcionamento dos vírus e, assim, evitar viroses, descobrir vacinas que impeçam ou findem pandemias, etc. Esta investigação também não é uma atividade que é feita por si mesma, pelo mero prazer que advém de sua prática, mas visa um produto externo a ela, no caso, um conhecimento. Uma ação, pegar o ônibus para ir até a faculdade, também tem um fim, no caso, ir até a universidade, cursar uma faculdade, formar-se e informar-se. Novamente, a finalidade é externa à ação.
Ninguém costuma pegar um ônibus pelo simples prazer de se locomover por aí. Uma escolha também visa um fim. Em vez do ônibus, é possível ir para a universidade de bicicleta ou com um carro de aplicativo, mas essa escolha é feita apenas porque se quer chegar na universidade. Isto parece trivial, mas não o é. Para Aristóteles, há uma hierarquia nos bens, nos fins. Em uma frase aparentemente despretensiosa, o Estagirita afirma que, cito, os fins das artes fundamentais devem ser preferidos a todos os fins subordinados. Os fins das artes fundamentais, aqui, significam aqueles fins que são escolhidos por eles mesmos, pelo prazer que advém de praticar aquelas ações, artes ou investigações. Se alguém perguntasse para Aristóteles quais as razões para ele se ocupar com investigações filosóficas, ele provavelmente responderia que não há nada de mais elevado, de mais nobre, de mais prazeroso do que estudar filosofia. Logo, que muitas outras coisas são feitas para se estudar filosofia, mas que a própria ação de estudar filosofia não visa nada além dela própria. Este não é o caso, bem sei, de boa parte de vocês. Vocês não estão estudando o texto de Aristóteles apenas e tão somente por curiosidade, pelo prazer oriundo da reflexão filosófica. Vocês estudam filosofia aqui como parte de uma formação maior, e esta formação maior servirá, ao menos para grande parte, para adentrar no mundo do trabalho. Mas há outras atividades que são feitas apenas pelo prazer advindo delas mesmas. Quem assiste a um filme, lê um romance ou faz um passeio, dificilmente faz isso com vistas a alguma coisa externa. O objetivo não é ser um perito em cinema, literatura ou conhecer os lugares mais recônditos da cidade, mas tão somente curtir o momento, apreciar algo do qual se gosta. Ora, na hierarquia aristotélica, estas seriam as coisas mais nobres, as mais elevadas. Uma vida será tão mais nobre e elevada justamente na medida em que estiver mais dedicada a estas atividades prazerosas nelas mesmas, em vez de atividades que são meros meios ou instrumentos para se poder desfrutar das atividades elevadas. Assim, há uma espécie de corrente que vincula e hierarquiza nossas ações, atividades, investigações e escolhas. As mais instrumentais, aquelas que são feitas com vistas a outras coisas, são inferiores às menos instrumentais, sendo as não instrumentais as superiores dentre todas. Fulano faz este curso. Está estudando Introdução à Filosofia, Ética, no ciclo introdutório de Ciências Humanas. Por que ele faz isso? Porque quer se formar, digamos, em Direito. E por que quer se formar em Direito? Porque quer ser juiz. E para que ser juiz? Porque pensa que, assim, conseguirá reparar injustiças. E qual o objetivo de reparar injustiças? Fulano pensa que um mundo menos injusto seria um mundo melhor. Um mundo no qual as pessoas seriam mais felizes, teriam vidas mais plenas e mais realizadas. Agora chegamos em um ponto no qual a sequência de interrogações termina. Para que um mundo melhor? Para que ter vidas mais plenas e mais realizadas? Para nada. Não há resposta possível. Isto é o objetivo das outras ações, mas não é, ele mesmo, meio para nada. Neste caso, fazer o curso é atividade inferior, reparar injustiças, a superior. Em outras palavras, há um sumo bem. Nas palavras de Aristóteles, cito, um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim. A investigação levada a cabo na Ética Nicômaco trata exatamente deste fim que desejamos por ele mesmo e que recebe o nome de sumo bem, de bem mais elevado. Como logo mais veremos, o nome dado a este sumo bem é eudaimonia, a felicidade, prosperidade ou florescimento. Antes de analisar em pormenores esta categoria, duas observações. A primeira. Aristóteles diz que a ciência que estuda o sumo bem é a mais nobre de todas. E esta ciência é a ética e a política. A ética trata do sumo bem relativo ao indivíduo.
ao passo que a política trata do sumo bem relativo à cidade, ao Estado. Nas palavras do Stagirita, cito: "Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela quem determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. A finalidade desta ciência deve abranger as das outras, de modo que esta finalidade será o bem humano." E pouco depois, cito novamente: "Ainda que tal fim seja o mesmo tanto para o indivíduo como para o Estado, o deste último parece ser algo maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena atingir este fim para um indivíduo só, é mais belo e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para cidades-estado." A segunda observação é metódica. Aristóteles acrescenta duas informações pertinentes à natureza da investigação a ser realizada, a saber, que nesta investigação não é possível chegar a conclusões exatas, mas apenas indicar a verdade aproximadamente. Nas palavras do autor, devemos contentar-nos em indicar a verdade aproximadamente e em linhas gerais. É próprio do homem culto buscar a precisão em cada gênero de coisas, apenas na medida em que a admite a natureza do assunto. E, não menos importante, que, cito: "Um jovem não é bom ouvinte sobre a ciência política. Ele não tem experiência dos fatos da vida e tende a seguir as suas paixões. E logo a seguir, a tais pessoas, como aos incontinentes, a ciência não traz proveito algum, mas aos que desejam e agem de acordo com o princípio racional, o conhecimento desses assuntos fará grande vantagem." Em outras palavras, que o assunto, a ética assim como a política, requer grande experiência, ter vivências que só se adquirem com a idade, e que, portanto, quem ainda não adquiriu essa experiência não será sequer um bom ouvinte do assunto, e pouco fará uso do que aprender ali. Veremos mais adiante o quão problemática é essa afirmação, pois um homem experiente, já vivido, avançado na idade, já não é mais capaz de alterar seu caráter. Logo, tampouco fará grande uso do que aprender com a ética. Mas isto será assunto de uma próxima aula. Todos, ou quase todos, concordam que a felicidade é o sumo bem, mas esta concordância não é de grande valia, uma vez que há discordância sobre o que é a felicidade. Nas palavras de Aristóteles, verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser este fim a felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz. Diferem, porém, quanto ao que seja a felicidade. Felicidade aqui é o termo utilizado para verter o termo grego eudaimonia, vocábulo este que também denota algo como florescimento ou mesmo prosperidade. A investigação principal do livro 1 da Ética Nicômaco consiste precisamente na tentativa de definir o que é felicidade, resolvendo, portanto, esta discordância de opiniões. O procedimento adotado por Aristóteles para realizar esta investigação é razoavelmente simples, sendo chamado de método endoxal pela literatura especializada. Ele inicia pela compilação das principais opiniões sobre o assunto, para depois refiná-las e aprimorá-las por meio de contraste e comparação. A ideia subjacente é dirimir os pontos contraditórios e excludentes, de tal modo que se consiga preservar o que há de verdadeiro em cada uma das opiniões compiladas, chegando a uma espécie de teoria intermediária. Neste caso específico, da felicidade, Aristóteles argumenta que seria infrutífero examinar todas as opiniões que foram sustentadas sobre o assunto, sendo preciso considerar apenas as mais difundidas ou aquelas que parecem ser mais defensáveis. Pois bem,
em um primeiro levantamento, há 4 diferentes opiniões sobre o que é a felicidade, ou 4 opiniões sobre os modos de vida considerados os mais felizes. A saber, 1. Prazer. Muitos pensam que a vida mais feliz é a mais prazerosa e que, portanto, a melhor vida é aquela dedicada aos gozos, ao desfrute máximo das boas sensações. 2. Honras. Outros acreditam que a vida mais feliz é a mais honrada, a mais estimada, a dos indivíduos que são mais louvados. Aristóteles nota que os indivíduos costumam ser estimados justamente por sua sabedoria prática e por sua virtude, de modo que, ao menos neste caso, a vida feliz seria do homem que é visto como prudente e justo, maximamente virtuoso. 3. Sabedoria. Mas há também os que pensam que a felicidade consiste na vida contemplativa, nos estudos, na procura e na obtenção de sabedoria. Assim, a vida mais feliz seria a do sábio ou mesmo do aspirante a sábio, a vida dedicada aos estudos e à contemplação. 4. Riqueza. Por fim, há ainda os que identificam a felicidade com a riqueza, que consideram a melhor vida de todas aquela dedicada aos ganhos, à fortuna. Esta é a única que Aristóteles descarta de antemão, pois, segundo ele, esta é uma vida forçada, e a riqueza não é evidentemente o bem que procuramos. É algo de útil, nada mais, e ambicionado no interesse de outra coisa. É preciso notar, ainda, que é comum os mesmos indivíduos identificarem a felicidade, ora com uma resposta, ora com outra, dependendo de sua situação ou, mais precisamente, de sua carência no momento. Diz o Estagirita, não raro o mesmo homem a identifica com diferentes coisas, com a saúde quando está doente e com a riqueza quando é pobre. Feito este primeiro levantamento das opiniões sobre o que é a felicidade, Aristóteles começa com a investigação propriamente dita. Isto é, ele inicia um exame, uma divagação, que permita refinar essas opiniões e encontrar o que há de verdadeiro nelas. A primeira observação que Aristóteles faz é que a felicidade é um bem absoluto, incondicional e autossuficiente. Em suas palavras, a felicidade é buscada sempre por si mesma e nunca com vistas em outra coisa, ao passo que a honra, ao prazer, a razão e todas as virtudes nós de fato escolhemos por si mesmos, mas também os escolhemos no interesse da felicidade, pensando que a posse deles nos tornará felizes. A felicidade, todavia, ninguém a escolhe tendo em vista algum destes, nem, em geral, qualquer coisa que não seja ela própria. E logo depois acrescenta a autossuficiência como sendo aquilo que, em si mesmo, torna a vida desejável e carente de nada. Em outras palavras, Aristóteles afirma que uma vida feliz é uma vida plena. A plenitude é o estado de completa satisfação, de ausência de carências e de desejos. Isto é, um indivíduo feliz é aquele que se encontra plenamente satisfeito com sua vida, tal como ela é, sem desejar nada mais. Mas a partir desta observação, há uma guinada no exame da felicidade. Isto porque Aristóteles muda repentinamente de procedimento e afirma, de forma taxativa, que para se descobrir o que é a felicidade, é preciso descobrir qual a função do homem. E função, aqui, indica a peculiaridade. A função ou peculiaridade do sapateiro é fabricar sapatos. A do microbiologista, investigar formas de vida microscópicas, como os vírus. A do estudante universitário, formar-se e informar-se. Mas e a do homem em geral? A resposta consiste em indagar o que só o homem tem, que não é partilhado pelos demais animais. Para Aristóteles, o que só o homem possui é a razão, a racionalidade. Logo, em suas palavras, a função do homem é uma atividade da alma que segue ou que implica um princípio racional. Nas palavras de Richard Kraut, o bem de um ser humano deve ter algo a ver com o que nos torna humanos e o que diferencia a humanidade de outras espécies, dando-nos o potencial para uma vida melhor, é nossa capacidade de guiarmos a nós mesmos usando a razão. Se usamos bem a razão, vivemos bem como seres humanos, ou,
Para sermos mais exatos, a felicidade consiste em usar a razão ao longo de uma vida plena. Fazer qualquer coisa bem requer virtude ou excelência, e, portanto, viver bem consiste em praticar atividades causadas pela alma racional, de acordo com a virtude ou a excelência. Assim, aparece uma primeira definição da felicidade, a saber, o bem do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude e, se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa, numa vida completa. Apresentado o argumento da função, Aristóteles retoma a análise das diferentes opiniões, notando que, cito, com uma opinião verdadeira todos os dados se harmonizam, mas com uma opinião falsa, os fatos não tardam a entrar em conflito. Ele reapresenta o elenco de forma levemente distinta da anterior. Cito outra vez. Alguns identificam a felicidade com a virtude, outros com a sabedoria prática, outros com uma espécie de sabedoria filosófica, outros com estas, ou uma destas, acompanhada ou não de prazer, e outros ainda também incluem a prosperidade exterior. É provável que nenhuma dessas opiniões esteja inteiramente equivocada. Elas parecem ter razão, ao menos em certo grau. Para descobrir isto, Aristóteles faz e responde uma série de 5 perguntas. Vamos a elas. Primeira, a virtude estaria na posse ou no uso, no estado de ânimo ou no ato? A resposta, a virtude está no uso, no ato. As coisas nobres e boas da vida só são alcançadas pelos que agem retamente. A virtude, portanto, não é um bem que se tem, mas uma atividade, uma prática, um hábito. Segunda pergunta. A virtude é compatível com a vida prazerosa? A resposta, sim. O homem virtuoso se compraz com boas ações. Notem, o homem virtuoso não é aquele que pratica as ações porque elas são prazerosas, mas sim aquele que sente prazer ao agir bem. Nas palavras do Estagirita, os amantes do que é nobre se comprazem em coisas que têm aquela qualidade. Tal é o caso dos atos virtuosos, que não apenas são aprazíveis a esses homens, mas em si mesmos e por sua própria natureza. Terceira pergunta. A felicidade necessita de bens exteriores? A resposta, sim. Aristóteles diz, cito, ela necessita igualmente de bens exteriores, pois é impossível, ou pelo menos não é fácil, realizar atos nobres sem os devidos meios. E depois acrescenta, há coisas cuja ausência empana a felicidade, como a nobreza de nascimento, uma boa descendência, a beleza. Com efeito, o homem de muito feia aparência, ou mal nascido, ou solitário sem filhos, não tem muitas probabilidades de ser feliz. Quarta pergunta. A felicidade é adquirida pela aprendizagem, pelo hábito ou por alguma outra espécie de adestramento? Ou ainda antes, por alguma providência divina ou pelo acaso? A resposta. Aristóteles analisa várias possíveis respostas. Ela pode ser uma dádiva divina, e ainda que não seja, ela é uma coisa divina. Ela pode ser algo oriunda da virtude ou de algum aprendizado, mas seria um arranjo muito imperfeito confiar ao acaso o que há de melhor e de mais nobre. Aristóteles afirma, que os animais, como eles não são capazes de ações nobres, não podem ser felizes, e o mesmo vale para as crianças. Aliás, ele afirma, a mister não só de uma virtude completa, mas também de uma vida completa, já que muitas mudanças ocorrem na vida e eventualidades de toda sorte. Mas a resposta, dito de forma resumida, é que em parte seria por uma aprendizagem pelo hábito, mas em parte também decorre de uma espécie de acaso ou de sorte. Por fim, em consequência do final justamente dessa quarta pergunta, quinta pergunta, alguém pode ser considerado feliz enquanto viver? Essa é a análise de uma dificuldade ou de uma aporia, ou mesmo de um paradoxo, pois, palavras de Aristóteles, se é preciso ver o fim para só então declarar um homem feliz, temos aí um paradoxo flagrante. Quando ele é feliz, os atributos que lhe pertencem não podem ser verdadeiramente predicados dele,
devido às mudanças a que estão sujeitos, porque admitimos que a felicidade é algo de permanente e que não muda com facilidade, ao passo que cada indivíduo pode sofrer muitas voltas da roda da fortuna. Mas Aristóteles mesmo propõe uma solução para esse paradoxo. Diz ele: o atributo em apreço pertencerá, pois, ao homem feliz, que o será durante a vida inteira, porque sempre, ou de preferência a qualquer outra coisa, estará empenhado na ação e na contemplação virtuosa, e suportará as vicissitudes da vida com a maior nobreza e decoro, se é verdadeiramente bom e honesto, acima de toda censura. Eventos desventurosos podem impedir que se alcance a beatitude, essa plena felicidade, mas não podem tornar desgraçado um homem virtuoso. Cita outra vez Aristóteles. Se as atividades são, como dissemos, o que dá caráter à vida, nenhum homem feliz pode tornar-se desgraçado, porquanto jamais praticará atos odiosos e vis. Com efeito, o homem verdadeiramente bom e sábio suporta com dignidade, pensamos nós, todas as contingências da vida, e sempre tira o maior proveito das circunstâncias. E se assim é, o homem feliz nunca pode tornar-se desgraçado, muito embora não alcance a beatitude se tiver uma fortuna semelhante à de Príamo. Em resumo, para terminar nossa aula, a felicidade está irmanada com a virtude. Ela não é idêntica à virtude, mas ela requer a prática constante de atividades virtuosas. Dito de outra forma, a prática de ações virtuosas é uma condição necessária para a vida feliz. Logo, um homem injusto, intemperante ou que pratique ações viciosas não será feliz. Mas a prática de ações virtuosas não é uma condição suficiente para a vida feliz. Ou seja, não basta agir virtuosamente para ser feliz. É preciso, também, alguma sorte, prosperidade, bens exteriores, boa descendência, saúde, ser bem-nascido, ter alguma beleza. Nossa próxima aula estará dedicada ao estudo da virtude, em descobrir qual a sua definição. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Esta foi a 4ª aula da disciplina Introdução à Filosofia, Ética, ministrada para o ciclo introdutório de Ciências Humanas.